Fala, torcedor! Vamos começar mais um Pods Mister Entrevista. E hoje é nada mais, nada menos com ele, Branco Almeida. Tô só esperando ele entrar aí, pessoal, pra gente começar esse bate-papo. Fala, pessoal! Vamos começar mais um Pods Mister Entrevista. E hoje é um Pods Mister especial com ele, Branco Almeida. Branco, primeiramente, muito obrigado, irmão, pela oportunidade de estar trocando essa ideia com você. Muito obrigado, irmão. É um prazer falar com você, um rubro-negro de longas datas, de muita participação, e agora seguindo nessa empreitada aí da comunicação, né, que é muito bacana também. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, e desde já parabéns pelo seu trabalho que eu venho acompanhando, falando do futebol em geral, né, falando até, eu acho que deve ser um pouco difícil para você, na minha época foi, falar do rival, buscar ser imparcial, mas é bacana, é um exercício bacana, e você está de parabéns, vamos bater um papo aí, estou à sua disposição. Primeiramente, eu queria saber quem é Branco Almeida. Eu sou. Deixa eu só dar uma mexida aqui no fone para poder melhorar aqui a. Dá uma palavrinha comigo. Oi, oi. E aí, beleza? Pronto, agora beleza. Melhorar aqui. E a pergunta é quem é Branco Almeida, né? Branco Almeida Isso. hoje já é um senhor, né? Hoje já é um senhor, mas sou cidadão soteropolitano, nascido aqui em 1969, já completei 55 anos. Venho de uma família comum, como eu costumo brincar, né? Uma família sem pedigree, mas de um pai rubro-negro, ex-remador, na época muito antiga, que meu pai, quando eu nasci, meu pai já tinha uma idade bem avançada, e o meu irmão mais velho, que já faleceu, inclusive, foi jogador também da base na década de 60, foi casado com... Foi cunhado do nosso lendário Romenil, e a partir daí começaram as raízes. Mas, sendo bem sincero, na minha infância, eu aprendi a gostar de futebol por causa do Zico. Então, eu era rubro-negro, porém muito mais flamenguista, até os 10 anos, mais 12 anos mais ou menos, Também pela porque influência, né? eu era vidrado, eu queria ser Zico. Eu sou canhoto, né, na perna, e aí já era meio complicado, porque eu já não conseguia copiá-lo nessa parte. Mas eu queria jogar igual a Zico, eu queria ser Zico, era aquela coisa, aquela paixão. Mas com o tempo, com a adolescência, a gente começa a ter uma compreensão maior do bairrismo, daquela coisa do Sul contra o Nordeste, a discriminação. E aquilo ali foi me fazendo enxergar mais o Vitória, a torcida do Vitória, muito guerreira, menor, né, sofrida, e Sempre, né? aquilo foi mexendo comigo, estimulando mais, e em 89, quando eu deixei de torcer para o Flamengo, por causa de um episódio aqui na Bahia, protagonizado por Renato Gaúcho e a turma dele lá, aí eu já ia para o estádio, já acompanhava os jogos do Vitória, e aí passei a me dedicar com mais intensidade, mas já era rubro-negro de estádio, antes disso, né? Os mais velhos, a velha guarda rubro-negra, me conhece já de estádio, eu já garoto naquela época, tanto que Isaura Maria cita isso, inclusive, no livro dela, né? Aí quando eu
matei esse sentimento pelo Flamengo, aí eu só tinha o Vitória e aí segui com isso, me dediquei, mergulhei de cabeça, e aí começou minha história como torcedor de arquibancada dentro dos movimentos. Eu já, Você foi diretor nessa época, jovem, né? em 93, eu entrei para a torcida jovem no ano maravilhoso do Vitória, né? Aquela campanha espetacular no Brasileiro, eu fazia parte, garoto, né? Meio sem juízo, e aí fazia parte da jovem, uma dissidência da jovem, inclusive, ajudou a fundar os Os imbatíveis, imbatíveis, né? né? E aí aquela turma toda, umas histórias loucas que é natural da época, né? Claro, Eu era claro. o garoto, eu não podia estar fazendo isso agora, né? Com 55, mas com 22, com 23 era natural, mas foi uma passagem rápida também, porque eu casei muito cedo, era muito dedicado à minha família, e aí segui, obviamente, assim, fazia parte, antes de entrar para jovem, como eu falei, ó, já em 89, com essa história que eu contei de Flamengo aí e tal, Sim. eu botei na minha cabeça que o Vitória precisava ter um representante na política. Assim como era Maracajá no Bahia, eu achava que o Vitória tinha que ter um representante. E aí, na época, eu já trabalhava, minha família sempre me deu suporte, mas eu trabalhava na Tele Bahia, que era uma empresa que na época remunerava muito bem seus funcionários Potente e de tal. É, telefonia. verdade. E aí eu procurei o presidente da época, Paulo Carneiro, e me ofereci para trabalhar voluntariamente para ajudá-lo na política. Graças a Deus, naquela época, o meu trabalho, não por ele, né? Que a gente conhece a história, mas pelo meu trabalho, eu morava em Brotas e na época, voltando, e na época ele foi onde ele foi mais bem votado, né? Trabalho nosso da época, enfim. E aí segui com as amizades, com o envolvimento com o clube até 2006, quando o Alex Portela, esse sim, um cara que eu tinha uma boa relação, o conheci na Tele Bahia, ele dono da Telenge, da empreiteira, eu funcionário da empresa, fizemos amizade, na época ele, vem me ajudar, eu estou precisando de ajuda, aí eu não tinha condição de dedicar o meu tempo ao clube, porque eu já não era mais funcionário da Tele Bahia, eu vivia do que tecia, então eu não tinha condição de dedicar o meu tempo profissionalmente, mas sempre que podia estava ajudando, até quando não devia, como, Mas como alguns o amor, às episódios, né? vezes. Tem uns episódios que a gente guarda aqui, hoje já passado, já caducado judicialmente, né? Mas tem umas histórias bacanas, uma história de um foguetório que ocorreu, que eu respondi, inclusive, isso na justiça, né? Umas histórias lá da época. Agora eu estava aqui até acompanhando, né? Que o Vitória poderia ceder o Barradão para o Bahia, mas na época Alex é um rubro-negro fanático, Terrenho, né? independente dele ter sido dirigente, ter ido bem ou não, a gente não está aqui para discutir isso, mas ele é Claro. um rubro-negro, a família dele, a irmã dele, fanática, e ele não admitia de jeito nenhum o Bahia jogar no Barradão. Ele era presidente do Vitória, né? Então ele foi procurado pelo governador, foi pressionado, mas ele resistiu bravamente àquela época, o que parece que Fábio Mota não ia fazer agora. Mas Deus é bom com Fábio Mota, Deus tem piedade de Fábio Mota. Não, Deus deu, às vezes ele dá uma sortezinha, mas a gente vai chegar lá. Às vezes ele dá uma sorte. Glória, né? Deus deu a glória a ele de ser o primeiro presidente de um título nacional e deu a ele a oportunidade agora, através de outras negociações que foram feitas, que acabou que o Bahia não vai jogar no Barradão, de poupá-lo
de uma tragédia, porque, na minha opinião, eu acho que se o Bahia jogasse no Barradão, ia trazer muita dor de cabeça para Fábio Mota depois com a torcida. Também Mas não jogou, acho. a gente não está aqui para especular, não jogou, vida que segue, mas retornando, aí em 2006, eu colaborei de alguma maneira, não nada assim enorme, grandioso. Colaborei como muitos podem colaborar, só que eu comecei a viver o clube de uma forma mais intensa. E as coisas começaram a conspirar, né? Daí eu cheguei a várias situações que a gente vai conversar aqui pelo meio do caminho, pelo meio da entrevista aqui da live. Mas, enfim, então, esse rubro-negro que chegou ao clube dessa maneira e a partir daí a gente construiu um tijolinho lá, uma casinha, e hoje eu estou aqui já numa outra condição, já afastado da política do clube, meu coração morrerá rubro-negro, mas Claro. Agora, hoje eu exerço uma função um pouco diferente que me fez me afastar mais do estádio, da política, mas sempre acompanhando o Vitória. ô Branco, eu queria saber de você, como começou Branco Almeida, cronista esportivo? Como começou essa sua aventura? Rapaz, essa aventura, ela começou lá atrás, quando o Zé Eduardo Bocão começou ele foi o pai dessa coisa de falar ao vivo no rádio, né? E Zé, rubro-negro também fanático, me conheceu no tempo da torcida jovem, no tempo do estádio. Ele estagiário da TV Bahia e ele me via muito assim, aquela coisa que ele queria fazer, mas já não podia porque ele já estava na comunicação. Então, na época foi até interessante que um Globo Esporte desses aí da vida acabou sendo encerrado por mim, por minha cara, por minha imagem, que era como ele se via, na verdade. Ele queria estar ali, mas não podia. Então a gente conversava muito. Na época eu não tratava nem ele por Zé, por Bocão, por nada, era Duda, por causa de Eduardo, né? Era Duda para lá, Duda para cá. E aí ele foi para o rádio. Quando ele entrou no rádio, facultou o direito ao torcedor, ao ouvinte, de poder ligar, falar, resenhar, né? Se manifestar. Então, eu comecei, me habituei a entrar, e ele sempre provocativo, gozador, provocador, ele gostava daquela coisa, cadê Branco Almeida? Branco Almeida não vai entrar, não sei o que. Aí eu ligava, conversava muito com ele naquela época pelo MSN, né? Lembro. Enfim, trocávamos muita informação. Eu fui ponta de lança dele por algum tempo. Ele deu muita exclusiva. Ele deu muita exclusiva, porque eu soltava, eu digo, corra atrás, tá rolando uma situação assim, assada, ele ia, buscava a notícia, enfim. E aí, o tempo foi passando, eu me popularizei como ouvinte, como amigos ouvintes, né? No rádio, ligando, participando das resenhas. E aqui no Imbuí, onde eu moro há 31 anos, tinha um rapaz crescendo na comunicação também, na TVE, na época, Marcos Pimenta, que virava, tornava me ligava, Branco, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, eu preciso fazer uma matéria. E eu fazia matéria para ele, participava, chamava amigos para participar. E aí, quando foi um dia, ele disse, rapaz, a gente podia fazer um programa temático, podia lançar um programa do Vitória e você podia participar. Isso é maluco, rapaz, eu vou participar de quê? Não, pô, mas acho que dava certo, você é um cara que tem muita influência no meio da torcida e tal. Na cabeça dele, né? Não sou eu que estou dizendo, ele que achava. E aí... Geralmente quem vê essas coisas é o de fora. Aí eu disse ele, velho, eu não tenho certificado, eu não tenho curso. Não, isso aí a gente vai se virar aqui, vamos buscar o curso e tal. Aí disse, é para fazer? Eu digo, então eu vou buscar um curso bacana. Porque na época tinha umas histórias lá de um camarada que dava uns certificados aí, picaretas enfim, e eu não ia entrar nessa patifaria. Claro. Aí procurei a ETEBA, me matriculei, entreguei a matrícula para ele lá e já comecei assim,
como se fosse um estagiário. Ele criou um programa lá chamado Solta o Leão, que Gabrielzinho, na época, Gabriel apresentava, hoje Gabriel está em Minas, apresentava e eu comentava. E a partir daí a coisa começou a fluir, eu já tinha uma rede social, na época era Orkut, estava chegando o Facebook. Eu já tinha eu já tinha uma rede social forte, e aí começamos a fazer, foi dando certo. Com o tempo, é óbvio que a gente não quer entrar no rádio e ficar limitado, né? Veio a oportunidade de ser sócio dele na equipe, aí nós passamos a comandar a equipe, e a partir daí eu achei que eu poderia comentar futebol de maneira geral, né? E aí tinha aquela guerra, porra, mas você vai comentar jogo do Bahia, do jeito que você é Vitória, né? Mas assim, eu confesso a você que para mim foi tranquilo. Era muito melhor, inclusive, fazer jogo do Bahia, porque eu não tinha sentimento nenhum. Como por exemplo, a história que eu vou contar aqui para você. Na Série B de 2013, né? Quando o Neto Baiano... O último jogo dele, aquele estava negociado para fora do Brasil, o Vitória tinha contratado... o Vitória tinha contratado Batoré, William Batoré, e tinha contratado Dinei, e Neto ia sair, era o último jogo, e aí lá no plantão chegava toda hora informação, jogo não sei aonde, gol do Goiás, jogo não sei aonde, gol do Atlético, aí o Vitória ia baixando na tabela, né? O estádio lotado, Vitória e CRB, naquela época era uma coisa tranquila, imaginava-se que o Vitória fosse ganhar, e o gol não saía de jeito nenhum, não saía de jeito nenhum. Meu amigo, 42 de segundo tempo, Neto dá uma cacetada, a Vitória 1-0. Voou o fone, voou a água. Na época eu não estava convertido como hoje, que há 6 anos eu voltei ao caminho do Senhor. Na época não estava, então larguei umas 2 laela, dei uns 2 palavrões a mais, dei uma bicuda que ficou a marca do sapato na parede, o rastro do sapato. É engraçadíssimo essa história, porque assim, cheguei a ficar rouco e tal, infelizmente, né? E é difícil, aí, voltei para a cabine, sentei, botei o fone, escutei o repórter narrando todo o repertório lá do gol, e aí o narrador volta para mim e fala assim, agora, Branco Almeida, como fica a situação? Eu entrei numa pose, meu amigo. Um gol merecido, um gol justo, como se nada tivesse acontecido, sabe, uma situação assim, depois a gente dá risada, né? Como, por exemplo, teve uma final de campeonato baiano também, que o Rodrigo Defende entregou a paçoca, e no final do jogo, eu raivoso, lá na Fonte Nova, deu uma porrada na bancada, pulou o equipamento de João Andrade. João Andrade tomou um susto, depois pedi desculpa a ele. Então, assim, tem essas histórias, né? Para jogo do Vitória. Agora, para jogo do Bahia, sempre foi muito tranquilo, porque não tinha sentimento nenhum. O que acontecesse ali era igual a reunião de condomínio, era o que ocorrer. Se o Bahia perdesse, se ganhasse, se empatasse, para mim era muito tranquilo comentar. Então sempre foi mais fácil fazer jogo do Bahia, nas resenhas, comentar sobre, entendeu? Mas tinha rixa, né? Cada comentário que eu fazia, entrava um ouvinte, falava que era porque eu era Vitória, que eu tinha má vontade, parará. Mas era muito comigo. Era do negócio. Eu nunca, sendo bem sincero a você e aos seus seguidores, eu nunca quis fazer média com Bahia, porque nunca tive simpatia. Vivi do outro lado o tempo todo, torcida organizada, rivalizando com a Bamor, com a Povão na época. Depois, como torcedor comum mesmo, ali de arquibancada, sempre rivalizando. Então, eu nunca me senti confortável de estar usando termos carinhosos. Agora, óbvio que a gente tinha que elogiar, a gente tinha que reconhecer, fazer a leitura do jogo, fazer a leitura da situação do clube, claro. Porque é o que eu sempre expliquei para os torcedores. Eu tinha a responsabilidade primeiro com o meu trabalho, com a minha profissão. Eu não posso dizer que era o que eu levava o leite para casa, porque não era disso que eu vivia. O rádio, se você for viver do rádio, você vai morrer de fome. Mas era o meu compromisso. Eu tinha ouvintes que eu nem imaginava, né? Tanto que depois, quando eu fui casado com uma pessoa,
e tinha familiares no interior. Quando eu chegava no interior, o pessoal me escutava e eu nem sabia. Então a gente tem que ter uma responsabilidade com a verdade. Eu concordo plenamente, irmão. Inclusive, é uma passagem bíblica que diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, independente de estar convertido ou não, é uma passagem, a gente tem que lembrar da palavra de Deus, e eu, independente dessa questão religiosa, levava isso a sério, de ter que retratar. O que é que eu buscava fazer no rádio? Me aproximar ao máximo da realidade. E se a realidade era o Bahia ganhando, era o Bahia jogando melhor, eram os bons jogadores do Bahia, era a festa da torcida, eu tinha que relatar, em nome da verdade. Eu comento isso com a galera direto. Eu falei, velho, eu sou Vitória, sou de torcida organizada, não tanto como era antes, mas eu sou de torcida organizada, só que a gente tem que tentar chegar o mais próximo da realidade. Aí os caras falam, ainda. Mas se a gente quer ir nesse caminho... botou a cara na tela, como você faz hoje. Eu botava, não a cara, né, porque era a voz no microfone. Então, a gente tem que ter um compromisso com quem está ali, acreditando que assim, o rádio, a TV é vídeo, o rádio é som. Então, quem está te ouvindo, e às vezes muitos dos que estão ouvindo não enxergam, independente de qualquer coisa, por ter a deficiência visual, ele confia naquilo que você vai relatar, naquilo que você vai retratar. E o retrato da coisa é a sua narrativa. E a gente tem que ter um compromisso com a verdade, com a seriedade, com a sinceridade. Eu me diverti muito, não vou negar a você, era um sonho, porque assim, eu sempre fui amigo dos ouvintes, desde criança. Eu ouvia seu Nogueira, eu ouvia seu Djalma, eu ouvia seu Ataíde, e outros, né? Marco Aurélio, enfim. E aí, de repente, eu vou e me paro no rádio. Então, era um parque de diversões para mim. Eu, por muito tempo, olhava as pessoas assim, encantado. A primeira vez que deu um frio na barriga, quando eu tive que contratar J. Freitas, um cara que marcou a minha adolescência, né? Um dos grandes nomes do rádio, da TV da época, que apresentava junto com Chico Queiroz, com Paulo Cerqueira, né? Então, assim, era encantador, era fantástico, surreal, eu estar no meio deles, entendeu? E depois ver figuras que eu ajudei a lançar, ou que eu acompanhei a chegada, como hoje eu vejo um ícone aqui da nossa imprensa, que é Elton Serra, que trabalha hoje nos canais Disney, né? Eu vi gaguejar, né? O cara dá aula hoje, é fantástico. Eu acho que, se não for o maior, para eu não cometer alguma injustiça, se não for o maior nome, é um dos maiores, sem dúvida. Um cara inteligentíssimo, um cara estudado. Enfim, isso mesmo, ele sabe. Uma capacidade absurda. Você sente a verdade nele. Uma capacidade absurda, né? Enfim, aí a gente viu alguns começarem, jogadores que na época estavam vindo pro rádio, para a imprensa, né? Um deles é Emerson Ferretti, um cara também muito inteligente, com a visão. Ronaldo Passos, Ronaldão, meu amigo. Goleiro, eu não posso falar pelo dele, não. Falo para ele, né? Mas não posso falar em público, porque hoje dá processo, tem questão de racismo e tal. Mas, enfim. Então, é uma turma boa que chegou, uma turma que já estava. Muito divertido trabalhar com o Simval Vieira, uma figura. Resenha da hora que você chega, da hora que você vai embora. Risada da hora que você chega, da hora que você vai embora. Então, assim, foi muito divertido. Muito bacana, mas passou também, foi um ciclo, mas foram momentos que eu guardo assim, no meu coração, e que eu posso contar a história. Então, a história do radialista foi essa. Eu me parei. O culpado disso, primeiro foi Zé Eduardo, e depois o mais efetivo deles, que me fez o convite, foi Marcos Pimenta. Ô, Branco, agora eu queria uma parada mais apimentada. O que você acha do retorno de Paulo Carneiro ao Vitória? Contextualize para mim, para eu entender. O que você acha do retorno dele, mano? Eu citei no começo do nosso papo aqui, que eu o procurei em 1989, me ofereci voluntariamente para trabalhar e tal. E depois disso, vieram as guerras, né? Até aí, eu era o garoto
maluco, segundo ele, porque eu não cobrava nada. Os outros lá, Carlinhos, Ovelha, Railton, era a turma que trabalhava e precisava daquilo ali. Ou até que não precisasse, queria ter mais algum. E eu, muito jovem, meu encantamento era poder estar ali no meio, né? Para mim, com 19, 20 anos, estar ali era ver os jogadores de perto, ver os treinamentos, entrar no Barradão, pisar no Barradão, era um salário para mim. E aí começamos a trabalhar. Só que em 94 eu fui efetivado em 93 eu fui efetivado no quadro da Telebahia. Eu era prestação de serviço, eu fui prestação de serviço por 5 anos. E aí em 93 Walter Pinheiro de Freitas não só a mim, né? Um grupo que era prestação, nós fomos efetivados. Ele me efetivou. Foi uma guerra, enfim, e conseguimos. E eu, por gratidão, ia dedicar meu voto a Pinheiro. Cheguei para o presidente da época, e comuniquei a ele, né? Estou lhe comunicando que não vou mais trabalhar com você na política, porque devo gratidão a Pinheiro, vou votar nele. Aí foi o mesmo que xingar a mãe do cidadão, sabe? Ele ficou revoltado, a partir daí começou, com aquele jeito arrogante, peculiar dele, começou a me distratar. Eu, como tenho um temperamento forte, mesmo garoto, reagi à altura e a partir daí nos tornamos inimigos. E quando a gente se torna inimigo ou oposto ou oposição a alguém, sempre aparece a turma para querer contar uma história, contar uma coisinha, um negocinho, tá? E a gente vai começando a entender com quem a gente estava lidando, e eu fui um dos primeiros que percebi que ainda naquela época áurea do Vitória de Paulo Carneiro, ele era um cidadão nocivo, porque ele construía com uma mão e sangrava ou destruía com a outra. Mas, na época, ele era intocável, 96, 97, o Excel, Bebeto, né, meu querido amigo Bebeto. E aí, assim, você não podia tocar no cara. 99, 2000, aí começou o declínio dele, veio a derrocada, e a política é interessante, né? Alex Portela foi um dos pilares na época da derrubada dele, e depois veio se abraçar com ele, né? Política é um negócio seríssimo. É complicado. E assim, quando ele saiu, a gente já sabia das mazelas, não podia provar, com o tempo as provas foram chegando, e aí eu não tenho a menor dúvida em dizer que Paulo Carneiro não era jamais para voltar ao Vitória. Para piorar, isso mesmo. Para piorar, passar desses problemas todos no Vitória, o cara ainda vai para o rival, veste camisa, se enrola em bandeira. Mas foi bem que rolou, não importa. Ele, independente de qualquer coisa, ele se voltou contra o Vitória, porque ele foi fazer um trabalho numa equipe rival, obviamente ele se volta contra o Vitória. Então ali era o fim dele. Tá? Mas infelizmente o torcedor, o povo tem muito isso, sabe? Memória curta, apaga da cabeça. Mas não tinha outra solução. Tanto só tinha quer que a se gente lembrar viu aí o que aconteceu. E tanto tinha solução que a gente viu ele voltar para ratificar a incapacidade dele. A incompetência foi lá atrás. A incapacidade, porque hoje ele é uma pessoa incapaz. Ele já não concatena bem as ideias, além dos desvios de caráter dele, ele já tem alguns problemas e voltou para passar vergonha, para sacramentar de vez o fim dele no clube, né? Mas não era para ter voltado. Na minha opinião, não era para ter voltado. É danoso, é uma figura danosa, Derlan, e que deveria passar longe do Vitória. Mas, ô Branco, vou só contextualizar o que você falou. Eu também não queria que ele voltasse, porque eu sou Vitória desde pequeno, minha família é rubro-negra, mas, no fundo do meu coração, claro que a gente fica com aquele negócio, a gente sabe, mas eu falei, velho, ele tem que voltar para ele provar que é incapaz, para acabar aquele negócio de, se fosse Paulo Carneiro, ele tinha que voltar para exorcizar o último fantasma. Mas
preço desse Foi retorno caro. é muito caro, é pago até hoje. Justiça seja feita, um dos responsáveis diretos pelo retorno dele assumiu a carapuça de responsável pelo retorno, mas está tentando desfazer ao longo do tempo, porque não é uma coisa rápida. O Vitória ainda paga um preço, ainda tem muito dano, né? Mas aí eu vou citar Fábio Mota, que estava abraçado com ele na vitória dele em 2019, mas ao longo do tempo entendeu que tinha que se dedicar de alguma forma ao clube para poder, tipo assim, pagar o mal que fez, ajudando no retorno de Paulo Carneiro, né? Então, hoje Fábio Mota tenta trabalhar, ele não é um expert do futebol, ele não é uma referência do mercado da bola, da política de contratação, mas ele vem dedicando o tempo dele, claro que ele é remunerado, ele não dedica o tempo gratuitamente. Até acho que ele não é remunerado, segundo o futebol, dentro dos padrões, ele não é remunerado à altura, porque a gente sabe que os salários são astronômicos. Mas o salário já é bom, porém, é uma dedicação. Eu não queria correr esse risco que ele corre sendo presidente, porque quando a coisa não está boa, a galera quer comer o fígado, né? Quer comer o fígado do presidente, mas dentro das possibilidades dele, ele vem se esforçando, fazendo o trabalho dele, e para mim, no que a gente está discutindo aqui, ele vem tentando desfazer o mal que ele fez, colaborando diretamente com o retorno de Paulo Carneiro. Não tenha dúvida. Ô, Branco, a gente falou de Fábio Mota. Essa pergunta era lá para trás, mas eu quero lhe perguntar agora. Você acha que Fábio Mota foi o melhor presidente que já passou pelo Sport Clube Vitória pelo fato de ter sido campeão brasileiro? Bom, para mim, ele é o presidente, eu agradeci a ele, inclusive, tanto na minha rede social quanto pessoalmente. Ele me deu a alegria que eu não imaginava que pudesse ter. Porque quando jovem, a gente sonha com muita coisa. Depois dos 50, a gente começa a achar assim, já estou mais para lá do que para cá, né? Mas assim, agradeço a ele, agradeci a ele. Acho que ele merece uma estátua, porque o primeiro título nacional, independente de ser de Série B, o presidente, se fosse Paulo Carneiro, com toda a rejeição que eu tenho a ele, se fosse Paulo Carneiro, mas Deus é bom e não foi, ele merecia também a mesma estátua. A gente tem que ser imparcial nessa hora. Era o presidente, não era a figura A ou a figura B. A Iderlan tinha que ter, não. A Branco tinha que ter, não é isso que eu estou falando. O presidente, fosse quem fosse, merecia um busto, uma estátua, o que fosse, tá? Mas Fábio, a gente não pode nem exorcizá-lo, nem demonizá-lo, nem endeusá-lo por causa de um resultado ou outro. Porém, no geral, se você pegar em outubro, ele já estava um pouquinho antes, mas outubro de 2021, ele está fazendo 3 anos agora, quando ele entrou, se a gente for enumerar tudo relativo ao futebol, se a gente for partir para a questão financeira, de recuperação de imagem do clube, de relação com a torcida, de crescimento do sócio, é espetacular, sem ressalvas. Mas o Vitória não é um clube de administração financeira. Vitória é um clube de futebol. A locomotiva é o futebol. E no fritar de tudo, os números de Fábio são terríveis. Os campeonatos baianos que o Vitória... Aí você vai dizer, mas ganhou um campeonato. Olha aí, para mim, de novo, para mim, Fábio Mota é dono do campeonato baiano mais importante da história do clube. Por quê? Porque ele conseguiu... Ele foi infeliz na colocação dele lá, o time do Tostão, o time do Milhão e tal. Mas, tecnicamente, o Vitória, bem abaixo do Bahia, ele conseguiu equiparar e sobrepor o Bahia. Eu não vi, do que eu li e do que eu presenciei de título baiano, um título
tão grandioso, tão difícil, tão disputado quanto esse que o Vitória ganhou em cima desse Bahia, de Everton Ribeiro, de Jean Lucas, de Cauli, de jogadores muito mais qualificados, tecnicamente, teoricamente, alguém vai dizer, pô, mas no campo não foi isso. Concordo. Mas na teoria, quando você pega a escalação... A gente vai muito pela teoria inicialmente. Quando você pega a escalação, Santi Arias, Caio Alexandre, sabe, teoricamente, né, há uma discrepância. Eu não sei se você se lembra, mas no primeiro Bavi, a torcida deles falava, quer quanto? Vou dar 5. Até a gente também... Corra do Bahia, fazer 2 gols, 3 gols, não sei o quê. E a gente acreditou também. Eu sou muito fanático. Não, deu pegado, né? Mas enfim. Então, assim, é um título. É um título grandioso. É um título grandioso, tá? Mas, de novo, o Vitória disputou mais de um título. O Vitória ficou fora das finais do Baiano com Fábio Mota no comando em 2022, em 2023. Foi eliminado pelo Botafogo da Paraíba. Não participou da Copa do Nordeste, né? Foi um fiasco, inclusive nessa Copa do Nordeste desse ano, nas anteriores, né? A Série C foi um caos. O Vitória colecionou derrotas terríveis para Floresta, para Volta Redonda, né? Então, assim, eu estou lembrando de tudo, porque quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente faz uma avaliação do geral. Verdade. Então, no geral, com outro detalhe, não existe política de contratação de 10 treinadores, de 80 jogadores. Isso não existe. Ah, mas deu certo, o Vitória foi campeão brasileiro e tal. Não existe. Foi porque na Série B, uma coisa agora, por exemplo, a gente está tendo muitas dificuldades na Série A. E aí, essa coisa de, mas é porque não tem receita. E o Juventude tem, e o Criciúma tem. Está fazendo um campeonato equilibrado, dentro das limitações dele. Pois é. Então, assim, essa coisa de não ter... Eu digo toda hora o seguinte, quando tem um camarada na TV, ele fala que quem não tem dinheiro conta história. Eu falo que quem não tem dinheiro usa a criatividade. E se você não dominar o mercado, e esse para mim é o grande defeito, 2 dirigentes, eu não vou só citar Fábio, 2 dirigentes do Vitória, em geral, o grande defeito é achar assim, eu sou bom gestor lá na minha empresa, na secretaria de não sei aonde, de não sei das quantas, então eu posso gerir o Vitória. Não. Vitória é um clube de futebol, de outros esportes, mas onde o futebol é a locomotiva. É o carro-chefe. Se você não entender do negócio, se você não estiver mergulhado no negócio, aí eu ouvi de Carlos Falcão, do ex-presidente Carlos Falcão, não, eu delego poderes, eu contrato, vou no mercado. A Leila faz isso. No Palmeiras, com o derrame de dinheiro, você não vai ao mercado. Você chega e diz assim, eu quero o melhor do mercado. Quero você. O Vitória não é o primo rico, é o primo pobre. Então o Vitória não tem condição de ir ao mercado e dizer assim, eu quero, Rodrigo Caetano, venha trabalhar aqui, eu quero você aqui comandando, tal. Então, você paga um preço. Por quê? Porque você não conhece do futebol, para conversar com o seu diretor, com o seu gerente, com os seus jogadores, para dizer assim, você quer contratar Branco Almeida? Branco Almeida não joga nada, não vai entrar aqui. Eu quero que você contrate Derlan, que é craque e tal, vá buscar esse aí. É verdade. Então, mas esse é muito caro, tá? Então quem é próximo dele que o dinheiro dá? É fulano de tal. Então, esse eu quero. Então, assim, se você não discute, se você delega poderes a treinador de futebol para contratar, para indicar ou para barrar jogador, a chance de dar errado é gigante. Pronto. Entendeu? Então, assim, é uma crítica a Fábio, também. Eu não tenho papa na língua. Eu sei que Fábio não gosta de crítica, tá? Mas eu estou aqui para opinar. Não, com isso, não estou pedindo a cabeça dele, não estou dizendo que ele é o pior da história. Agora, eu não posso avaliar Fábio Mota como o melhor da história, sim, porque ganhou o Campeonato Brasileiro.
Agora, volto a dizer, ele merecia, merece, se alguém quiser fazer, eu me prontifico até ajudar, uma homenagem muito maior, porque ele é o presidente do primeiro título e eu tive a graça, a glória, a honra de não só estar em Novo Horizonte, como de ter entrado no campo depois do jogo, ter ido ao gol que o Helder converteu o pênalti e lá agradecer ao Senhor Jesus Cristo pela possibilidade de ter, primeiro, me dado a condição de ter ido até São José do Rio Preto, pegado um carro, ido até Novo Horizonte, assistir o Vitória e ver o Vitória finalmente ter um título brasileiro que já começou a mudar e muito a história do clube, principalmente no quesito rivalidade. Concordo. Ô, Branco, a gente falou de dinheiro, falou de presidente. Eu quero saber uma coisa de você. É um assunto também meio delicado, né? Quando se trata desse assunto. O que você acha da SAF no Vitória? Qual é o seu entendimento da SAF no Vitória? Você é a favor ou contra? O que, é que você acha, Branco Almeida? Olha, quando a gente fala SAF, fala assim, eu sou a favor. A gente se resume aqui, achar que, então você é a favor que faça que nem o Bahia fez, que nem Fulano fez. Não, não é assim. E aí, de novo, vou elogiar o presidente do Vitória. Fábio Mota está conduzindo da melhor maneira possível, com muito cuidado, com muita cautela, para não se atrapalhar. Ele está certíssimo. Mas é porque ele quer o poder, é porque ele quer continuar presidente, que seja. Mas o cuidado com um negócio que pode durar 50, 70, 90. Olha o caso do Bahia, 90 anos. Então, 90 anos, os seus netos talvez não estejam vivos para poder ver acabar essa situação, né? Então, é um período muito longo e você tem que ter muito cuidado. O Vitória pode não ser o campeão da Libertadores, do Mundial, do Brasileiro da Série A, mas é uma entidade, um clube de futebol secular, com uma tradição, com quase 3 milhões e meio, 4 milhões de torcedores. Então, você tem que ter muito cuidado nessa condução para poder não deixar o Vitória cair na mão de uma empresa qualquer, como o Vasco caiu. Pronto, isso. Por exemplo, o Cruzeiro, no primeiro momento, foi para as mãos do Ronaldo, que é uma grife, que é uma marca, mas que se segue no Cruzeiro, dificilmente faria um trabalho expressivo, dificilmente. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Fábio pensa em moldes um pouco diferentes. Eu sou a favor da SAF? Sim, como você me perguntou. Agora, eu acho que você tem que buscar um molde. Hoje, por exemplo, se você dissesse assim para mim, e dentro dessas aí, qual é que você escolheria? Eu te perguntar isso, mas já que você... Já antecipei, né? Então, assim, eu prefiro o molde do Botafogo, tá? Por mais que o cara tenha mais de um time, que faça negócio com jogadores, que esquente, às vezes, o jogador no clube dele, eu prefiro o molde do Botafogo, tá? Eu não gostaria, por exemplo, de ser um plano B, um plano C de um investidor, de um fundo de investimento. Eu preferia ser o principal, como, por exemplo, Textor pode até priorizar o time dele da França, mas o Botafogo visivelmente não enxerga isso porque Textor tem investido pesado e o no Botafogo, tem buscado, assim, a SAF, as primeiras SAFs foram bombeiros para apagar incêndio nas contas bancárias dos clubes, para pedreiro para tapar o rombo, buraco financeiro. No caso do Vitória, que não há essa necessidade, eu creio que se tem que buscar ter cuidado para poder se trazer uma SAF que priorize a parte técnica. O Vitória precisa mudar o patamar técnico. A parte financeira se resolve. Se resolve tranquilamente. Então, assim, o Vitória tem que criar filtros para cobrar do investidor que, no primeiro momento, o clube não passou do 12º lugar. O investidor tem que pagar de alguma maneira.
Tem que pagar com requalificação, com investimento, com aumento de investimento. Porque o futebol a gente sabe que às vezes você pode contratar e não dá certo. Tá? É o risco mas que se corre. Também, mas não pode também dar tão errado. Então, essa parte técnica ela tem que entrar. E eu vejo que Textor se preocupa muito com isso. Até porque, quanto mais qualificado e quanto mais projetado tecnicamente o time dele tiver, mais valioso é o produto dele. Verdade. Então, ele negocia. Eles observam muito. Ele negocia os jogadores melhor, ele negocia as cotas do clube melhor, ele negocia a bilheteria, a arquibancada dele melhor. Então, por esse caminho, eu acho que é o melhor dele. Agora, Fábio Mota tem deixado a gente perceber nas declarações dele que ele gostaria que o clube fosse o controlador. E é uma ideia boa também. Você acha? Muito. Mas é uma ideia boa. É muito difícil. Mas você acha que alguém vai querer correr esse risco? Eu acho que existem meios. Eu acho que existem meios. Eu não tenho dúvida. Não são fáceis de se buscar, mas existem meios. E assim, o avançar... Porque assim, a SAF, no Brasil, a SAF é um advento muito recente. Né? Então, assim, alguns podem ter interesse, não ter entrado, outros entraram naquele primeiro molde, agora estão recebendo outros moldes que podem ser estudados, e de repente alguém pode criar o brasileiro é muito criativo, né? E o brasileiro pode criar, dentro da sua capacidade, um meio de adequar aquilo que se quer, e hoje não é só o Fábio Mota que quer. O Atlético Paranaense, eu vou até brincar aqui, a turma que chama Atlético do Paraná, a turma da comunicação, torcedor não, mas a turma da comunicação que chama Atlético do Paraná, pelo amor de Deus, né? Vocês trabalham com comunicação e não entenderam até hoje que o nome do time é Atlético Paranaense, né? Não é Atlético do Paraná. A gente tem uns viciozinhos que é complicado de largar. Né? Aí o outro vai falar assim, Atlético de Goiás. Não, é Atlético Goianiense. O nome do time é Atlético Goianiense. Né? É isso mesmo. Como na Bahia se faz confusão até hoje, é o Esporte Jacuipense. Então é o Jacuipense e a Associação Desportiva Juazeirense. A Juazeirense. E a turma faz uma bagunça, a Jacuipense. Não, irmão, é o Jacuipense, o Esporte Jacuipense. E a Juazeirense. Então, voltando para cá, o Fortaleza, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense e o Vitória, eles já buscam, então já são 3, não é só o Vitória. São 3 clubes que buscam esse molde. Então, isso aí vai estimular certamente o mercado, está antenado. Porque os fundos, eles são provocados pelos intermediários que vão até esses fundos e, tem um clube tal, talvez seja interessante. E aí, esses intermediários podem estar estimulando os fundos a raciocinarem, veja se é interessante esse molde, com esse tipo de controle. E eu, particularmente, vou falar um negócio para você. Na minha cabeça, não é nosso puxador mascote deu um salve aqui para você. Um abraço para ele, um abraço. Ele faz um trabalho bacana lá ele faz um trabalho bacana também de torcer, de agitar nas redes sociais, né? De puxar, enfim, isso aí é bacana. E ele substitui... Um peso pesado. Ele substitui uma figura que ainda me emociona bastante. Verdade. Porque eu conheci menino, ele carregou as minhas bandeiras. E eu sinto muita saudade dele. Complicado. Eu, inúmeras vezes, nos jogos, chegava cedo para trabalhar no rádio, encontrava ele e dizia, eu não posso gritar mais, eu não posso torcer mais, mas você pode e você puxa uma massa. Então, puxe por mim e por você, puxe por todos nós. Infelizmente, calaram essa voz, né? Mas um abraço, viu, Diego? Que você siga fazendo o estádio balançar, como diz a música, tatu e arriar, e a torcida
junto, porque defeitos e virtudes, mas é a Tui quem comanda, né? É mesmo. Que sacode. Então, me perdoem pela emoção Não. de Lucas, né? Vai além da torcida, porque, como eu disse, eu conheci com 14, o Lucas tinha só 14 anos quando eu o conheci, né? A família toda, meus amigos, Bocão, Passarinho, enfim, Matheus, né? Enfim. Mas voltando para cá, voltando para a SAF, eu acho que não é nenhum bicho de sete cabeças. Por quê? Porque os controladores podem, ou os investidores, não sendo os majoritários, o Vitória teria esse comando, eles poderiam negociar os cargos. Por exemplo, pode ser tranquilamente proposto ao Vitória o seguinte: Fábio Mota, eu quero investir aqui, eu quero ser um sócio do negócio, mas eu quero que o diretor de futebol seja meu. O outro pode chegar e dizer assim: eu quero que o diretor financeiro seja meu. O Vitória aceitar e se faz o negócio. Então, não é para mim, não é um bicho de sete cabeças. Agora, para o mercado ainda tanto é que os clubes ainda estão tentando, e eu acho que no futuro vai acabar amadurecendo, vai acabar encaixando a situação dessa. Só não sei se o Vitória vai ter fôlego para levar tanto tempo sem se tornar SAF. É o investidor. Também Esse é o grande problema, porque assim, a gente tem um rival aqui do lado, desculpe lhe interromper, Derman, a gente tem um rival aqui do lado que vem fazendo um trabalho até além da expectativa, porque e tudo passa pelo susto que o Bahia tomou no final do ano passado com o risco de rebaixamento. E eles mudaram, visivelmente, eles mudaram a política, porque o Grupo City, os investidores, eles não investem em atletas veteranos. E o Bahia investiu bastante esse ano. Já tinha Everaldo, investiu em Santi Arias, investiu em Everton Ribeiro, uma barbaridade, e investiu em Cuesta, né? Então, assim, são jogadores com a idade já avançada que não faz parte do perfil. Se você olhar, por exemplo, a referência do Grupo City, que é o Manchester, ele não tem essa política, né? Jogador renomado, eles formam. Isso. Entendeu? E no começo, se você reparar, se os seguidores se repararem, no começo, o Bahia foi buscando os novinhos do mercado. Inclusive, um que hoje está na seleção, dois que chegaram na seleção que o Bahia queria. O lateral Ian e Savinho. Ian Couto e Savinho. Né? Jogadores que o Bahia tentou e que não vieram, por algum motivo não vieram. Então, assim, era aquela política. Né? E aí, de repente, deu uma mudada. E isso está trazendo gosto, parece que é o City. Ele vem investindo, está se formando uma base, quer queira, quer não. Não sei se o Bahia vai chegar onde muitos já estavam imaginando de Libertadores, mas o ano do brasileiro, o ano do Bahia, para mim, horroroso. Até começar o brasileiro. Começou o brasileiro, a campanha do Bahia é muito boa. Estão reclamando de barriga cheia. A expectativa era outra. Eu comento isso direto. Era outra, tá? Mas vocês estão... Mas o fato é que o Vitória hoje tem um rival que está num projeto acelerado e isso pode causar muito. Vai causando uma discrepância, vai refletindo na arquibancada, vai refletindo fora da arquibancada, porque hoje assim, o futebol ele não se resume, está muito longe de se resumir aos 45 mil da Fonte Nova e aos 30 mil do Barradão. Concordo. Quem mora no Imbuí, por exemplo, sabe a praça de futebol que vira o Imbuí quando tem jogos grandes de Bahia e de Vitória. A torcida do Bahia vem renovando depois desses últimos... Depois da queda do Vitória nos últimos 7 anos, 8 anos, e depois principalmente da chegada do Grupo City no Bahia. Então, tudo isso vai contando
um pontinho aqui, um pontinho ali. Né? Então, não sei até quando o Vitória vai ter fôlego, principalmente se o Vitória não sobreviver a esta Série A. Aí a coisa vai ficar mais complicada. Mas aí é uma dor de cabeça, ou não, eu espero que não, para o nosso glorioso Fábio Mota, que certamente ainda tem mais um ano dessa gestão. Vou até me antecipar aqui, creio que vai ter mais 3 anos. Também acho. E é o que o clube precisa, de uma continuidade, de um trabalho que... Se consolidar. Agora, Fábio precisa só entender que ele tem que mergulhar. O tempinho dele é para mergulhar no mercado, é para começar a pesquisar, conhecer atletas, para ele poder discutir de igual para igual. E certamente, se isso acontecer, ele vai deixar de contratar tanto, vai deixar de inchar o clube, de correr risco de passivos, e vai dar mais qualidade. E dando qualidade, eu acho que ele ainda faz mais sucesso do que ele começou a fazer do final do ano passado para cá. Ô Branco, qual é a sua expectativa para esses próximos 8 jogos que o Vitória vai ter aí? Qual é a sua expectativa? Olha, eu brinco sempre com os meus amigos. Como eu disse, né, eu deixei de ir ao estádio. Hoje eu exerço uma profissão que me faz até preferir me afastar, porque eu tinha uma comunicação analítica, crítica, e eticamente não cabe mais. Eu hoje sou um agente do mercado da bola, né? A gente participa das intermediações. Como eu ainda sou pequenininho, né? Então eu procuro intermediar para começar a marcar território. Mas a gente já faz um trabalho também com atletas jovens e busca intermediar os galalaus, né? Digamos assim. E eticamente eu não posso estar tecendo comentários sobre A ou B, já que eu trabalho com atleta hoje. Aí eu me afastei um pouco do estádio, da política do clube, né, que eu era conselheiro, me afastei para não estar mais envolvido, até para poder fazer negócios, não só com Vitória, como outros clubes, inclusive o Bahia. Então, baseado nisso, eu posso lhe dizer o seguinte, tem uma música, né, de um poeta que eu gosto muito, chamado Flávio José, que diz que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, com o Vitória hoje, pode acontecer tudo, inclusive nada. Há uma esperança, por quê? Porque eu critiquei a montagem do time de Fábio, de inchar, mas Fábio tem uma virtude ímpar. Ele consegue motivar o grupo dele o tempo todo. Os caras jogam, os caras se dedicam, os caras comem a grama, né? E isso, se o presidente é culpado dos erros, ele é culpado, entre aspas, dos acertos. Tá? E talvez seja esse o grande elemento hoje do Vitória, essa motivação, esse trabalho que o Fábio e todos os pares dele fazem fora de campo, é o que pode levar o Vitória, por exemplo, a ganhar o Fluminense. E se a gente for para o papel, o time do Vitória é inferior. Ah, mas ganhou lá no Maracanã. Ganhou lá no Maracanã, espero que repita aqui. O Vitória tem até uma sequência boa de confrontos diretos, que é Fluminense, Atlético e Corinthians. 2 desses jogos em casa, né? Mas pegando o Fluminense no momento de ascensão, pegando o Corinthians no momento de mais ascensão ainda que o próprio Fluminense, né? Agora pegando o Atlético no momento de queda. Então, assim, eu não crio muita expectativa, não apostaria, se eu apostasse, não apostaria meu dinheiro na permanência do Vitória, mas não descarto, porque o Vitória, principalmente no retorno, vem fazendo bons jogos, boas campanhas. O Vitória foi lá buscar um 0-2 contra o Atlético Mineiro, onde ele reverteu e quase ganha o jogo, né, por um detalhe de Mateuzinho, por um detalhezinho lá na posição de impedimento no gol de Cáceres. Então, assim, o Vitória vem fazendo por onde justificar a possibilidade de se manter. Tem uma outra coisa muito bacana, que aí, de novo, eu citei e vou reforçar. Fábio Mota é responsável pelo Barradão cheio,
como nunca teve em época nenhuma, né? Concordo. O Barradão hoje pulsa, realmente. Tem sido o 12º jogador, literalmente, tem entrado no campo e jogado junto com os caras, entendeu? É um motivador tremendo. Isso também pesa nessa hora de decisão. O time já viu aquele negócio, rapaz, o estádio dos caras é complexo. Sim. Isso mesmo. Sim. E o torcedor do Vitória já entra, o jogador do Vitória já entra sabendo assim, o que faltar em mim, o torcedor vai dar, vai empurrar, sabe? Vai mover. Então, por tudo isso, eu acho que o Vitória tem essa possibilidade. Agora, se a gente for analisar o futebol com aquela frieza, quem são os times, quem são os jogadores, quais são as possibilidades, aí o Vitória fica um pouquinho para trás, mas a grande expectativa é que dentro de campo ele siga transformando essa teoria que não o ajuda numa prática que o favorece. Ô Branco, eu queria saber de você. Você falou que seu pai e seu irmão jogou no Vitória. Seu pai foi do Remo do Vitória, não foi isso? Remou lá atrás. E seu irmão meu irmão no Vitória. Jogou na base. E você nunca imaginou em ser jogador também, não, Branco? Naquela época? Eu não tinha condição. Não, eu ia passar vergonha. eu não tinha, apesar de ser canhoto, me permita a falta de modéstia, mas de ter um intelecto privilegiado, mas eu nunca consegui traduzir aquilo que eu pensava com as pernas. Então eu não levaria jeito para jogar, não. Inclusive, eu digo para os meus atletas hoje, digo, ó, a partir daí vocês vão entrar no campo e jogar, não posso fazer mais nada, porque se eu for fazer alguma coisa por vocês vão perder as avaliações, então é melhor não fazer. Então o campo não era para mim, não. Fora do campo, rapaz, bem melhor do que dentro de campo. Eu tinha enumerado uma coisa aqui, rapaz, como eu sempre falo, aquela sua linha de transmissão me fez, eu já tinha lhe dito isso, né? Aquela sua linha de transmissão foi um dos pilares para me ajudar a querer também me espelhar também, velho. Eu tenho muito que agradecer a você, por isso que eu lhe falei e disse que ia te falar ao vivo. Um dos pilares para me ajudar foi isso aí, a sua linha de transmissão. Eu falei, rapaz, quero fazer igual a Branco. Para mim é uma honra isso. Eu fui pioneiro, confesso a você que foi agora quem me sugeriu, eu não conhecia o recurso, foi Reinaldo Oliveira quem me sugeriu. Quando eu saí do rádio, ele me perguntou, você não vai voltar para o rádio? Não, já completei meu ciclo, não quero mais seguir. E aí, por que você não faz uma linha de transmissão? Eu disse, o que é isso? Como é esse negócio? Aí ele começou a me explicar, você faz assim, usa esse recurso aqui e tal. Aí eu coloquei 50 pessoas, quando eu vi tinha 500 pessoas, quando eu vi tinha 4.000 pessoas, e aí de repente começaram a chegar assim, comentários de fora do Brasil, de fora do estado, e eu comecei quando eu cheguei, a primeira vez que eu cheguei no estádio, que eu fui conversar, falar assim com alguém, que o cara falou assim, eu tô conhecendo essa voz, você não é Branco Almeida, eu tomei um susto. Pô, eu escuto você e tal, e realmente tomou uma proporção absurda, me popularizou muito, me fez gente assim, gente até importante do mundo da bola, me procurar através da linha de transmissão. Eu tenho uma história interessante, que eu não posso contar aqui, porque ela é polêmica, tá? Mas o procurador de Piscolite, do ex-jogador do Vitória, me procurou através da linha de transmissão. Então, assim, muita gente que, assim, gente da bola, tá? Que quando falava comigo, assim, já ouvi um áudio, você grava uns áudios, né? Já ouvi áudios seus e tal. Então, essa coisa de olá nação rubro-negra, aqui quem fala é Branco Almeida, realmente pegou na época e foi bem bacana também. Você falou uma coisa aí que é a mais pura verdade. Eu sou rodoviário, né? Eu falo disso, eu sou rodoviário. Sim. E eu rodando Ribeira, estação Mussurunga, aí subiu 2 meninas no ônibus do Ribeira, lá na Ribeira, do Colégio Militar. Tá. A menina olhou assim pra mim, velho, você vê, eu aí fiquei, né? Disfarcei. A menina, você é mister. Você é do canal do Podes Mister. Rapaz, você toma aquele... Você, rapaz, no primeiro momento você toma uns sustos. Assim, eu às vezes eu ficava meio... Assim, eu não sou tímido, tô longe de ser. Mas eu ficava meio sem
jeito quando a galera me parava e pedia para tirar foto, né? Queria tirar quando traziam as crianças para vir até a mim. Ah, isso aqui é Branco Almeida, tal. As esposas diziam assim, pô, eu ouço sua voz lá direto. Meu marido bota o celular na cama, começa a ouvir seus áudios e tal. Então, assim, eu digo, ó, tenha paciência com ele e tal. Assim, é aquela coisa que eu ficava meio que impactado, digamos assim. Pô. Eu dizia assim, meu Deus, porque assim, eu nunca achei que eu fizesse nada demais em pegar um celular e gravar um áudio relatando a minha visão de um jogo ou de uma situação política do clube, enfim. E aquilo ganhou uma popularidade tal que outros entenderam que era um meio bom também de popularizar, né? E aí foram para o mesmo caminho e tal. E, assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu ganhei muito carinho. O primeiro Natal com a linha de transmissão, eu chorava copiosamente, porque eu recebi mensagens assim, de tanto amor, de pessoas dizendo assim, coisas que eu nunca imaginava. Primeiro que me popularizou demais, mais até do que o rádio. E assim, eu nunca me imaginei ser uma pessoa popular. E depois de receber tanta palavra de carinho, pô, que eu era maravilhoso, que me amava, independente de... A gente não está discutindo aqui se é homem, se é mulher, Concordo. e não era um amor de carne, não era um amor de carne, tá? Era aquela coisa... O respeito pelo ser humano. Vitória, e eu faço questão de te conhecer pessoalmente, eu quero... Aí marcava comigo no Barradão, para me abraçar, para tirar uma foto. Velho, eu achava aquilo, sabe? E aí não vou negar, a popularidade se tornou tamanha que as pessoas começaram a acreditar que eu poderia me tornar um dirigente do clube, né? O presidente, até pela minha lembro. parte crítica, meu nome começou a sair e tal. Eu nunca quis, sempre ele falei... Ele fala isso porque ele quer ser presidente. Pois é. E aí tá a prova, hoje, para essas pessoas, esses profetas do apocalipse, porque do apocalipse não é, mas para esses profetas do apocalipse, tá provado aí que eu nunca quis ser, que, assim, volto a dizer, sou Vitória como todos, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu acho que também não tem ninguém melhor do que eu. O Beguinho está dizendo aqui, o Beguinho está dizendo aqui que Beguinho. O dia que ele mais vendeu no japa dele lá foi no dia que você apresentou. Tem uma história dessa, o japa Mará, por sinal, o japa é fora de série. Maravilhoso, maravilhoso. Vale muito a pena, porque a comida espetacular, muito boa. Mas assim, voltando, então, essa coisa do impacto, né, da popularidade, eu sempre dizia, eu teço meus comentários, minhas opiniões, eu não tenho esse objetivo político. Ah, mas eu disse, um dia vocês vão ver que não é. E aí, até para fechar esse ciclo aqui, da minha história no Vitória, em 2022, na última eleição de Fábio, eu era de um grupo oponente, né, a Fábio, e eu tinha dito, ó, já me sinto cansado, desgastei de eleição, de muita coisa, muito desgaste, é meu último capítulo. Ah, que nada, você não aguenta. Eu sou uma pessoa que eu sou muito firme nas minhas convicções. Eu disse, é meu último capítulo. E aí, quando chegou no final do ano, eu tinha profetizado isso em agosto de 2022. Aí, quando chegou em novembro, eu recebi um convite para participar de um grupo para trabalhar com atletas. Pô, você analisa, não sei o quê, acho que você podia se juntar, papapá. Temos alguns atletas aqui. Eu gostei da ideia. Procurei saber o que é que eu precisava fazer. Busquei a estrutura. Virou o ano. A coisa realmente amadureceu. Em fevereiro eu comecei a exercer. Veio a minha primeira preocupação, porque eu era conselheiro na época. Eu tinha sido eleito por 4º mandato como conselheiro. E aí eu vou pedir renúncia. Porque eu acho que não é compatível, não é ético. Né? Aí, o povo ia confundir. Quando foi em março de 23, eu renunciei
segui o trabalho, comecei a trabalhar com os atletas, busquei algumas negociações com atletas profissionais, dentre eles nosso glorioso Pablo Verretti, Marinho, enfim. Tentamos algumas coisas, ainda não conseguimos emplacar alguém dessa magnitude, mas o trabalho, na verdade, é com os mais novos. É um trabalho de paciência, que eu espero... É isso que quer dizer. Espero em Deus que lá na frente possa dar fruto. E aí, por isso que hoje eu estou mais recuado, por isso que hoje eu não estou no estádio, porque eu sei que a minha presença no estádio, sem nenhuma modéstia, sendo bem sincero, num resultado, principalmente num resultado adverso, o torcedor corre para desabafar, para pedir que a gente seja a voz. E eu escolhi um outro caminho para mim, não é esse mais o caminho. Espero poder ajudar o Vitória de uma maneira profissional, como posso ajudar qualquer outro clube. Essa é a grande questão. E aí, até por isso, eu tinha que me afastar do conselho. Tá? Porque o conselheiro ele tem que estar ali para ajudar o Vitória. Se amanhã ou depois eu apresentar um atleta ao Bahia e fechar negócio, faz parte do business, faz parte daquilo que eu escolhi. Aí você vai torcer para o Bahia? Não, já estou dizendo aqui desde já. Não, eu não tenho por que torcer para o Bahia. Eu tenho por que trabalhar com dignidade, com respeito, tem que ser com qualquer clube. Com qualquer clube. Agora, torcer só para o Esporte Clube Vitória. Branco, meu irmão, eu queria agradecer a você mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que hoje aqui eu aprendi muito, muito mesmo. Era um sonho. Vou dizer, eu sempre te disse, né? Eu já tinha lhe dito isso e vou repetir. Era um sonho falar com você, trocar essa ideia. E hoje eu sou um cara realizado. Hoje eu gravei. Mas você é meu amigo. Muito obrigado. Seria um sonho muito simples de você realizar, porque era só uma ligação, marcar como a gente está fazendo aqui. Sempre que você precisar, estou à sua disposição. Foi uma satisfação poder conversar. Parabéns pelo seu trabalho. Que você siga desenvolvendo. Se você puder, inclusive, buscar os cursos que lhe aperfeiçoem na oratória, na postura, isso. Não que você não tenha, mas a gente aprende, eu fui aprender a ter. Isso só melhora a gente, porque eu sei que você quer dar voos mais altos, tem capacidade para isso, você tem capacidade, você tem o dom para dar esses voos. Então, quanto mais você estudar, mais se aperfeiçoar, mais sucesso você vai ter. Hoje você já faz, parabéns. Que a turma possa lhe seguir mais, lhe acompanhar, lhe dar essa moral, como a gente fala na gíria de futebol, dar a moral, né? Então, que possa lhe dar essa moral. E foi um prazer poder conversar aqui com você esse período, tá bom, querido? Valeu. Galera, esse foi mais um Podes Mister Entrevista com Branco Almeida. Valeu e até a próxima. Um abraço.